Agora vamos mudar de assunto para falar do STF, que determinou que os brasileiros com dívidas podem perder a CNH e o passaporte mediante ação judicial específica. A medida busca reduzir a inadimplência no país e agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre essa decisão com o advogado especialista em processo civil, Renato Mantonelli Tescani. Bom dia, bem-vindo à Band News TV. E eu já começo tirando uma dúvida, né? Essa medida deu muita polêmica. Quando, a gente recebeu a informação, muitas pessoas ficaram sem entender, mas calma. Então, vale para todo mundo? Quem que estaria elegível, a essa punição? E aí eu queria já começar por isso, né? É uma medida que cabe a todos? E queria que o senhor também detalhasse um pouquinho mais para deixar mais clara essa decisão. Bom dia. Bom dia, Thalita, como vai? Bom dia aos nossos espectadores. Só para já explicar, não há motivos de desespero e não há porquê. Esta é uma previsão legal que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal confirmou a sua constitucionalidade. É uma previsão legal que está em vigor desde 2016. Ou seja, em tese, desde 2016, essas medidas atípicas, elas estão autorizadas pelo novo Código de Processo Civil, que desde então entrou em vigor. Na realidade, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a constitucionalidade de medidas atípicas, e o que são elas, São medidas que são atípicas porque justamente elas não têm um rol de previsão legal. Elas podem ser uma apreensão de CNH, uma apreensão de passaporte, uma proibição de viagem, uma restrição ao direito de dirigir, a participar de licitações, etc, etc. Isso se dá em meio a uma tentativa do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor em 2016, para diminuir o número de processos e execuções que não encontravam solvência, ou seja, de devedores contumazes que continuavam tendo patrimônios escondidos, mas não quitavam as suas dívidas. E, em meio a isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a constitucionalidade deste artigo, ela é de 2023. Ela veio à tona agora, muitos portais falando dela agora, mas ela é de 2023. E de lá para cá, seja de 2016 ou de 2023, o que nós vemos é um judiciário que aplica isso com muita restrição, Então, o que diz o Código de Processo Civil de 2016, que é alterado, portanto, o novo Código de 2016, cuja validade foi agora confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela diz que medidas atípicas, como as que eu mencionei aqui, podem ser fixadas em casos em que existam ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, ou seja, que tenham objetos dívidas. E que dívidas são essas? São dívidas civis. Então, não são dívidas tributárias, não são dívidas trabalhistas, são dívidas exclusivamente civis, que pode ser como um condomínio, pode ser uma briga de sócios, alguma coisa do tipo, que tenha gerado uma dívida e que não encontre uma satisfação. E aí cabe ao juiz determinar, no caso concreto, se há elementos suficientes que indiquem que aquele determinado devedor está se esquivando de pagar as dívidas, mas tem patrimônio ocultado. Então, se houver essa proporcionalidade em relação à dívida e as possíveis e os indícios de que há uma ocultação patrimonial, indícios de que há outros meios de obter a satisfação dessa dívida, mas que não está sendo levado a sério pelo devedor, aí sim caberá ao juiz avaliar no caso concreto a possibilidade dessas medidas. É só isso que diz o Supremo Tribunal Federal. Ele não inovou em absolutamente nada, ele só declarou constitucional essa previsão legal vigente desde 2016. E é até importante a gente ressaltar que é para uma parcela específica, para dívidas específicas, porque depois dessa informação, mesmo já sendo algo que já valia, já existia, muitas pessoas acabaram recebendo notícias falsas, de que, olha, você que é inadimplente, você que é devedor, pode perder o seu passaporte, a sua CNH, e não tem nada a ver com isso. É importante a gente até usar o espaço para desmentir essas notícias falsas, essas fake news que acabaram tomando conta aí das mensagens. Até porque, doutor, imagina, se toda pessoa que tivesse alguma dívida pudesse perder o seu documento e há um processo para isso, imagina também como o judiciário ficaria para julgar tantas causas, Claro.
Com certeza. Os veículos são muito importantes para esclarecer justamente as fake news que aparecem, né? Nós tivemos recentemente o problema envolvendo justamente aquelas supostas restrições de PIX para quem tinha dívidas, e agora a bola da vez parece ser essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, repito, não é nova, ela é de fevereiro de 2023. Então, a verdade é que, né, existe uma previsão legal, sempre existiu, né, uma previsão legal no direito brasileiro, reconhecendo toda uma evolução civilizatória de que toda execução, ou seja, toda cobrança de dívida, ela deve se ater ao patrimônio do devedor. Então, ela nunca pode extrapolar o patrimônio e ir à parte corpórea do devedor, ou retirar direitos, né, pessoais do devedor. Então, tem que se ater ao patrimônio. Então, executar bens, executar créditos, né, a parte imóveis, etc., a parte patrimonial. Isso sempre vigiou, isso não está alterado, né? O que a previsão legal fala é que, excepcionalmente, na hipótese que o juiz entender, proporcional, de que há indícios, né, de que o devedor tenha que o devedor civil, repito, tenha bens e não esteja tendo uma intenção suficiente de pagar aquelas dívidas, aí sim ele pode fixar, avaliando a razoabilidade, a proporcionalidade no caso concreto, em que já existe um processo, já existe uma execução, a possibilidade, portanto, de fixar essas medidas atípicas, né, como uma tentativa de incentivar a quitação das execuções. Mas não é motivo para grandes preocupações, não é nenhuma inovação, e o judiciário, mesmo depois da inovação legislativa, mesmo depois da decisão que considerou constitucional essa inovação legislativa pelo Supremo Tribunal Federal, ainda encara este artigo, né, e ainda encara este procedimento, essa possibilidade, com muita restrição. Então, são muito excepcionais as decisões do judiciário, na minha visão, acertadas, porque temos uma regra consolidada de que, primordialmente, é o patrimônio do devedor que deve responder por qualquer dívida. Agora, só para finalizar, tá? De forma bem objetiva, falando com a parcela que se encaixa nesse perfil, que está dentro, né, desse monitoramento e agora passa a ter a CNH e o passaporte suspensos. Há recursos para isso ou, chegando nessa instância, de acordo com o que foi determinado pelo Supremo, já não tem como, né, enfim, ter alguma ação? É só mesmo o pagamento, né, dessa dívida? Perfeito, Thalita. Veja, o que o Supremo fez em sede de ação direta de inconstitucionalidade foi julgar constitucional um artigo de lei. Então, cada pessoa que eventualmente for sujeita a uma sanção dessa, ela será no seu processo individual. E no seu processo individual, a rigor, na maioria das vezes, que corre numa primeira instância, ou seja, num juiz de primeiro grau. Então, certamente, essas medidas serão tomadas por juízes de primeiro grau em cada um dos eventuais processos que corram contra o devedor e, claro, em todos eles cabe o recurso competente. Então, se o processo realmente estiver em primeiro grau, como é a grande maioria dos casos, caberá recurso para um tribunal, né? Ainda assim, caberá recurso para verificar, eventualmente, uma legalidade, ilegalidade, né? Uma violação à lei federal ou à Constituição, até ao Supremo ou ao Superior Tribunal de Justiça. Então, sem dúvidas, são decisões que cabem, sim, recurso. Repito, cada uma dessas medidas terá que ser deferida individualmente no processo de cada um dos devedores. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa possibilidade, ela apenas norteia a interpretação do direito. Ela não tem uma aplicabilidade automática nos processos em curso hoje. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor, pelas explicações. Um excelente dia para o senhor.